Olá, esse é o Lendo Entre Linhas, um canal dedicado à leitura, interpretação, comentários e análises de todos os tipos de livros. Eu sou Andresa, a sua narradora. Seja bem-vindo, se acomoda, fica à vontade. Vamos desfrutar juntos de uma boa leitura? Capítulo 5. Foi em um domingo de fevereiro, em uma tarde em que nevava. Tinham todos, Monsieur e Madame Bovary, Romé e Monsieur Léon, saído para ver a meia légua de Yonville, no Vale, uma fiação de linho que estava sendo inaugurada. O boticário havia levado Napoleon e Nathalie com ele para que se exercitassem, e Justinho os acompanhava carregando os guarda-chuvas no ombro. Nada, porém, era menos curioso do que essa curiosidade. Um grande espaço vazio onde se encontravam desordenadas entre montes de areia e cascalho, algumas rodas de engrenagem já enferrujadas circundavam um longo edifício quadrangular perfurado por uma série de janelinhas. Não havia terminado de ser construído e o céu podia ser visto através das vigas do telhado. Amarrado à trave do frontão, um buquê de palha entremeado de espigas fazia estalar ao vento suas fitas tricolores. Romé falava. Explicava ao pessoal a importância futura daquele estabelecimento. Tentava estimar a resistência dos pavimentos, a espessura das paredes, e lamentava muito não ter uma trena como a que Monsieur Binet possuía para uso particular. Emma, que lhe dava o braço, apoiava-se um pouco em seu ombro e olhava para o disco do sol irradiando ao longe, na bruma, sua palidez ofuscante. Mas virou a cabeça. Charles estava lá. Tinha o boné afundado até as sobrancelhas e seus lábios grossos tremiam, o que acrescentava ao seu rosto algo de estúpido. Até suas costas tranquilas eram irritantes de ver, e ela encontrava ali espalhada pela casaca toda a mediocridade do personagem. Enquanto ela o analisava, provando em sua irritação uma espécie de voluptuosidade depravada, Léon deu um passo à frente. O frio que a empalidecia aparentava depositar em seu rosto um langor mais suave. Entre a gravata e o pescoço, a gola da camisa um pouco frouxa deixava à mostra a pele. Um pedaço de orelha ultrapassava uma mecha de cabelo e os grandes olhos azuis voltados para as nuvens pareceram a Emma mais límpidos e mais belos do que os lagos das montanhas onde o céu se reflete. Desgraçado! Gritou de repente o boticário. E correu até o filho que acabara de se precipitar sobre um monte de cal para pintar os sapatos de branco. Ante as repreensões que o assolaram, Napoleon pôs-se a berrar enquanto o Justin limpava-lhe os sapatos com um punhado de palha. Seria necessário um canivete. Charles ofereceu o seu. Ah, pensou consigo mesma. Ele carrega um canivete no bolso, feito um camponês. A geada caiu e voltaram para Yonville. Madame Bovary, à noite, não foi à casa dos vizinhos, e quando Charles saiu no momento em que se sentiu sozinha, o paralelo recomeço com a nitidez de uma sensação quase imediata e com aquele alongamento de perspectiva que a memória dá aos objetos. Olhando da cama para o fogo claro que ardia, via ainda, como antes, Léon de pé, dobrando com uma mão seu bastão de passeio e com a outra segurando a Thalie que chupava tranquilamente um pedaço de gelo. Achava-o encantador. Não conseguia desvencilhar-se daquele pensamento. Lembrou-se de suas outras atitudes em outros dias, das frases que dissera, do som de sua voz, de toda a sua pessoa. E ela repetia, avançando os lábios como que para um beijo. Sim, encantador, encantador. Será que não ama? Perguntou-se. Mas a quem? A mim? Todas as evidências se apresentaram de uma vez e seu coração deu saltos. A chama da lareira fazia tremular no teto uma claridade alegre. Ela virou-se de costas, espreguiçando os braços. Começou então a eterna lamentação. Ah, se o céu assim o tivesse desejado, por que não poderia ser? Quem impediria?
Quando Charles voltou à meia-noite, ela fingiu despertar e, como ele fizera barulho ao despir-se, ela se queixou de uma enxaqueca. Então perguntou com indiferença o que havia acontecido no encontro daquela noite. Monsieur Léon, disse ele, subiu cedo para o quarto. Ela não pôde deixar de sorrir e adormeceu com a alma plena de um encantamento novo. No dia seguinte, ao cair da noite, recebeu a visita de Monsieur Lheureux, vendedor de novidades. Era um homem hábil aquele negociante. Nascido na Gasconha, mas tendo se tornado normando, somava sua eloquência sulista com a astúcia daqueles da região de Caen. Seu rosto gordo, flácido e imberbe parecia tingido por uma decocção de alcaçuz claro, e os cabelos brancos tornavam ainda mais vívido o brilho áspero dos olhinhos pretos. Não se sabia o que ele fora no passado. Vendedor ambulante, diziam alguns. Banqueiro em Routot, segundo outros. O certo é que sabia fazer de cabeça cálculos complicados o suficiente para impressionar o próprio Monsieur Binet. Educado ao ponto de ser obsequioso, mantinha a cintura sempre um pouco curvada na posição de quem cumprimenta ou convida. Após ter deixado à porta seu chapéu com um forro em crepe, deixou sobre a mesa uma caixa de papelão verde e começou por se queixar à senhora, cheio de cortesias, de haver ficado até aquele dia sem obter a sua confiança. Uma pobre loja como a sua não era feita para atrair uma mulher elegante. E frisou a palavra. Ela precisava apenas pedir, e ele se encarregaria de lhe fornecer o que quisesse, tanto em artigos de armarinho como de cama, mesa e banho, chapelaria ou novidades. Pois ele ia à cidade 4 vezes ao mês regularmente. Tinha contatos com as melhores casas. Podia-se falar dele nos Trois Frères, na Barbe d'Or ou no Grand Sauvage. Todos aqueles senhores o conheciam feito a palma da mão. Naquele dia, portanto, vinha de passagem mostrar à senhora diferentes artigos que por acaso tinha, graças a uma oportunidade das mais raras. Assim tirou da caixa uma meia dúzia de golas bordadas. Madame Bovary examinou-as. Não preciso de nada, disse ela. Então Monsieur Lheureux exibiu com delicadeza 3 echarpes argelinas, diversos pacotes de agulhas inglesas, um par de pantufas de palha e, por fim, 4 porta-ovos em casca de coco, recém-cincelados por trabalhadores forçados. Com as mãos apoiadas na mesa, o pescoço tenso, o corpo inclinado, seguia com a boca aberta o olhar de Emma que passeava indeciso entre suas mercadorias. De vez em quando, como que para sacudir a poeira, dava um peteleco na seda das echarpes, abertas em todo o seu comprimento. E elas tremulavam com um barulho leve, fazendo cintilar na luz esverdeada do crepúsculo, como estrelinhas, as lantejoulas douradas sobre o tecido. Quanto custam? Uma miséria, respondeu ele. Uma miséria. Mas não precisa se apressar. Quando a senhora quiser. Não somos judeus. Ela refletiu por alguns instantes e acabou por agradecer Monsieur Lheureux, que respondeu sem comoção. Tudo bem, nos entenderemos outra hora. Com as senhoras eu sempre me acertei, a não ser com a minha. Emma sorriu. Quis dizer-lhe que... Retomou ele com um jeito simpático depois da brincadeira. Não é o dinheiro que me preocupa. Eu lhe daria se fosse preciso. Ela fez um gesto de surpresa. Ah, disse ele com vigor e uma voz baixa. Eu não precisaria ir longe para consegui-lo para a senhora, tenho certeza disso. Pôs-se a pedir notícias do velho Tellier, dono do café francês, a quem Monsieur Bovary estava tratando. O que ele tem? O velho Tellier. Está tossindo tanto que sacode a casa inteira, e temo que em breve precise de um paletó de madeira em vez de um pijama de flanela. Fez tanta farra quando era jovem. Essas pessoas, madame, não tinham o menor limite. Ele é calcinado em aguardente. Mas é lamentável, de qualquer modo, ver um conhecido ir embora. Enquanto fechava a caixa, discorria também sobre a clientela do médico.
É o clima, sem dúvida, disse ele olhando para as vidraças com uma cara moada. A causa dessas doenças? Eu também não estou na minha melhor forma. Será mesmo necessário, um dia desses, que eu venha consultar o doutor por uma dor que tenho nas costas. Enfim, até logo, Madame Bovary. À sua disposição. Sou muito humilde criado. E fechou a porta com cuidado. Emma pediu que o jantar fosse servido no quarto ao pé da lareira, em uma bandeja. Demorou a comer. Tudo lhe pareceu bom. Como fui prudente, dizia consigo mesma pensando nas echarpes. Ouviu passos nas escadas. Era Léon. Levantou-se e pegou na cômoda entre os panos de prato para embainhar o primeiro da pilha. Parecia muito ocupada quando ele apareceu. A conversa foi apática, com Madame Bovary abandonando-a a cada minuto, enquanto ele permanecia como que embaraçado. Sentado em uma cadeira baixa perto da lareira, girava o estojo de marfim entre os dedos. Ela empurrava a agulha, ou de vez em quando, com a unha, enrugava as dobras do tecido. Ela não falava. Ele se mantinha quieto, absorto em silêncio, como teria ficado por suas palavras. Pobre menino, pensava ela. Em que eu a desagrado? Pensava ele. Léon, porém, acabou dizendo que precisaria ir a Rouen um dia desses por uma questão relacionada aos estudos. Sua assinatura de música terminou. Devo renová-la? Não, respondeu ela. Por quê? Porque... E apertando os lábios, puxou lentamente uma agulha com um longo fio de linha cinza. Aquele trabalho irritava Léon. Os dedos de Emma pareciam ferir-se nas pontas. Veio-lhe à cabeça uma frase galante, mas não se arriscou. Vai abandoná-la então? Prosseguiu ele. O quê? Disse ela prontamente. A música? Ah, meu Deus, sim. Tenho minha casa para manter, meu marido para cuidar, 1000 coisas. Enfim, muitos deveres vêm antes. Ela olhou para o relógio. Charles estava atrasado. Então se fez de preocupada. 2 ou 3 vezes até repetiu. Ele é muito bom. O escrevente gostava de Monsieur Bovary, mas aquela ternura para com ele o surpreendeu de modo desagradável. Ainda assim, deu sequência ao elogio que pretendia fazer a cada um, dizia ele, sobretudo ao farmacêutico. Ah, é um homem honesto, retomou Emma. Sem dúvida, replicou o escrevente. E pôs-se a falar de Madame Romé, cujos trajes muito descuidados normalmente os faziam rir. E o que é que tem? Interrompeu Emma. Uma boa mãe de família não se importa com o vestuário. E retornou ao silêncio. Foi o mesmo nos dias seguintes. Seus discursos, seus modos, tudo mudou. Foi vista levando a sério os cuidados com a casa, voltando à igreja regularmente e tratando a criada com mais severidade. Retirou Berthe da ama de leite. Félicité a trazia quando havia visitas e Madame Bovary a despia para mostrar-lhe os membros. Declarava ter adoração por crianças. Era seu consolo, sua alegria, sua loucura, e acompanhava suas carícias com expansões líricas que, a outros que não os moradores de Yonville, teriam lembrado Sachette em O Corcunda de Notre-Dame. Quando Charles voltava para casa, encontrava seus chinelos perto das cinzas para aquecer. Seus coletes já não ficavam mais sem forro, nem suas camisas sem botões, e tinha até mesmo o prazer de contemplar dentro do armário todas as toucas de algodão dispostas em pilhas iguais. Ela não relutava mais, como outrora, em dar voltas no jardim. O que ele propunha era sempre consentido, embora ela não pudesse adivinhar os desejos aos quais se submetia sem murmurar. E quando Léon o via junto à lareira, depois do jantar com as mãos na barriga, os 2 pés nos suportes de lenha, as bochechas avermelhadas pela digestão, os olhos úmidos de felicidade com a criança arrastando-se pelo tapete, e aquela mulher de porte esguio que,
por cima do encosto da poltrona, vinha beijá-lo na testa. Que loucura, dizia consigo mesmo. E como chegar até ela? Ela lhe pareceu tão virtuosa e inacessível que qualquer esperança, mesmo que a mais vaga, o abandonou. Porém, com aquela renúncia, ele a colocava em condições extraordinárias. Ela se libertou para ele das qualidades carnais das quais ele nada tinha a obter. E foi em seu coração, ascendendo sempre e se desprendendo à maneira magnífica de uma apoteose que alça voo. Eram daqueles sentimentos puros que não interferem no exercício da vida, que se cultivam porque são raros e cuja perda afligiria mais do que a posse traria felicidade. Emma emagreceu, a face tornou-se pálida, o rosto se alongou. Como o cabelo escuro dividido, os grandes olhos, o nariz reto, o andar de pássaro e, enfim, sempre silenciosa, não parecia atravessar a existência sem quase tocá-la e levar na fronte vago sinal de alguma predestinação sublime? Estava tão triste, tão calma, tão meiga e ao mesmo tempo tão reservada que, perto dela, sentia-se um arrebatamento por um encanto glacial, como o arrepio que se experimenta nas igrejas, sob o perfume das flores misturado à frieza dos mármores. Mesmo os outros não escapavam àquela sedução. O farmacêutico dizia: é uma mulher de grandes recursos que não ficaria deslocada em uma subprefeitura. As burguesas admiravam sua economia, os clientes a sua polidez, os pobres a sua caridade, mas ela estava cheia de paixões, de raiva, de ódio. Aquele vestido de pregas retas escondia um coração transtornado e os lábios tão púdicos não denunciavam o tormento. Estava apaixonada por Léon e buscava a solidão a fim de poder deleitar-se mais à vontade com a imagem dele. A visão de sua pessoa perturbava a volúpia daquela contemplação. Emma palpitava ao som de seus passos. Depois, em sua presença, a emoção se apaziguava e, logo após, restava-lhe apenas um imenso assombro que terminava em tristeza. Léon não sabia, quando saía da casa dela desesperado, que ela se levantava em seguida para vê-lo na rua. Inquietava-se com seus passos, observava suas feições, inventou toda uma história para encontrar pretexto para visitar seu quarto. A esposa do farmacêutico parecia-lhe muito feliz em dormir sob o mesmo teto que ele, e seus pensamentos regressavam continuamente àquela casa como os pombos do Lion d'Or, que mergulhavam ali nas calhas de patas rosadas e asas brancas. Quanto mais Emma percebia o amor, mais o reprimia para que não aparecesse e para diminuí-lo. Teria desejado que Léon suspeitasse, e imaginava casos, catástrofes que o teriam facilitado. O que a continha, sem dúvida, era a inércia, ou o pavor e o pudor também. Pensava que o havia afastado demasiado, que não haveria mais tempo, que tudo estava perdido. Depois, o orgulho, a alegria de dizer a si mesma: sou virtuosa, e de olhar-se no espelho fazendo poses resignadas, colocavam-na um pouco do sacrifício que acreditava estar fazendo. Então os apetites da carne, a cobiça por dinheiro e as melancolias da paixão confundiam-se todos no mesmo sofrimento. Em vez de desviar seu pensamento, prendia-o ainda mais, excitando-se com a dor e procurando oportunidades em todos os lugares. Irritava-se com um prato mal servido ou com uma porta entreaberta. Lamentava-se pelo veludo que não tinha, pela felicidade que lhe faltava, pelos sonhos muito altos, pela casa muito apertada. O que a exasperava era que Charles parecia não ter ideia de seu suplício. A convicção de que a fazia feliz parecia-lhe um insulto imbecil e a segurança dele quanto a isso, uma ingratidão. Para quem ela era prudente? Não era ele o obstáculo para toda a felicidade, a causa de toda a miséria, como o pino pontiagudo de uma correia complexa que a afivelava por todos os lados? Assim, ela transferiu apenas para ele o ódio abundante que resultava de seus aborrecimentos, e cada esforço para diminuí-lo servia somente para aumentá-lo.
pois aquela dor inútil somava-se aos outros motivos de desespero e contribuía ainda mais para o afastamento. A própria delicadeza para consigo lhe causava revolta. A mediocridade doméstica a impulsionava para fantasias luxuosas. A ternura matrimonial a desejos adúlteros. Teria desejado que Charlie lhe batesse para detestá-lo com a mais propriedade, para vingar-se. Às vezes ficava estupefata com as conjecturas atroces que lhe ocorriam, e era preciso continuar sorrindo, ouvir-se a repetir que era feliz, fingir que o era, fazê-lo crer. Sentia repugnância, no entanto, por aquela hipocrisia. Era tomada pela tentação de fugir com Leon para algum lugar bem distante, para tentar um destino novo. Mas logo se abria em sua alma um precipício vago, obscuro. Além disso, ele não me ama mais, pensava ela. O que vai acontecer? Que socorro esperar, que consolo, que alívio! Permanecia destroçada, ofegante, inerte, soluçando em voz baixa com lágrimas que escorriam pelo rosto. Por que não contar ao patrão? Perguntava-lhe a criada quando entrava durante suas crises. São os nervos, dizia Emma. Não conte nada, você o deixará aflito. Ah, sim, respondia Félicité. A senhora é justamente como Guérin, filha do velho Guérin, o pescador de Polé, que conhecia em Dieppe antes de vir para sua casa. Ela estava tão triste, que ao vê-la parada na soleira da casa parecia um manto funerário estendido na frente da porta. Sua doença, ao que parece, era uma espécie de névoa que tinha na cabeça e os médicos não podiam fazer nada a respeito, nem o padre. Quando a atacava com muita força, ia sozinha para a beira do mar, tanto que o tenente da alfândega, ao fazer suas rondas, muitas vezes a encontrava deitada de bruços e chorando sobre as pedrinhas. Então, depois do casamento, tudo passou, dizem. Mas, para mim, respondia Emma, veio depois do casamento. Nota 63. Alusão à personagem de Victor Hugo, Gudule, antes Paquette Guy Berthaud, cujo comportamento como mãe enterneceu os vizinhos, críticos à sua vida pregressa como prostituta. As Sachettes ou Saquettes eram mulheres penitentes que viviam em reclusão. Capítulo 6. Uma noite em que a janela estava aberta e que, sentada à beira, ela acabara de observar Leste Boudoir, o sacristão que estava podando um arbusto, ouviu de repente soar o toque das trindades. Era o início de abril, quando as prímulas florescem. Um vento morno corre pelos canteiros arados e os jardins, como as mulheres, parecem se enfeitar para as festividades de verão. Através das grades do caramanchão e além, nas redondezas, podia-se ver o rio na campina traçando sinuosidades errantes sobre a relva. A neblina da tarde passava entre os álamos desfolhados, esfumando seus contornos com uma tonalidade violeta, mais pálida e mais transparente que uma gaze sutil sobre os galhos. Ao longe, o gado caminhava. Não se ouviam seus passos e nem seus mugidos, e o sino, ainda badalando, ecoava pelos ares a lamentação pacífica. Ao toque repetido, o pensamento da mulher perdia-se em velhas lembranças da juventude e do convento. Recordou-se dos grandes castiçais que ultrapassavam no altar os vasos cheios de flores e o tabernáculo de pequenas colunas. Teria gostado, como antes, de estar ainda misturada à longa fileira de véus brancos que marcavam de preto, aqui e ali, os capuzes rígidos das freiras inclinadas sobre o genuflexório. Aos domingos, na missa, quando erguia a cabeça, via o rosto gentil da Virgem entre os redemoinhos azulados que subiam dos incensos. Então, um enternecimento a tomou. Sentiu-se fraca e abandonada como a pluma de um pássaro que rodopia na tempestade. E foi sem tomar consciência disso que se encaminhou para a igreja disposta a qualquer devoção que, desde que absorvesse sua alma e que fizesse toda a existência desaparecer.
Na praça, encontrou Lestiboudois voltando, pois, para não encurtar o dia, preferiam interromper o trabalho e depois retomá-lo, de modo que fez soar o toque das trindades, segundo sua conveniência. Além disso, o sino tocado mais cedo lembrava as crianças da hora do catecismo. Algumas delas que já haviam chegado jogavam bolinhas de gude nas lajes do cemitério. Outras, montadas no muro, agitavam as pernas, ceifando com os tamancos as grandes urtigas que cresciam entre o pequeno cercado e as últimas sepulturas. Era o único ponto verde. Todo o resto era apenas pedras, sempre cobertas por uma poeira fina, apesar da vassoura da sacristia. As crianças de chinelos corriam como se estivessem em um piso feito só para elas, e ouviam-se os estouros de suas vozes entre as badaladas do sino. Diminuíam com as oscilações da corda grossa que, caindo do alto do campanário, arrastava a ponta pelo chão. As andorinhas passavam soltando gritinhos, cortando o ar com o seu voo afiado e voltando rapidamente para os ninhos amarelos sob as telhas do beiral. Nos fundos da igreja ardia uma chama, isto é, o pavio de uma lamparina em vidro suspenso. A luz de longe parecia uma mancha esbranquiçada que tremia sobre o óleo. Um longo raio de sol atravessava toda a nave e tornava ainda mais sombrias as laterais e os cantos. «Onde está o padre?» perguntou Madame Bovary a um menino que se divertia sacudindo o torniquete em seu buraco muito largo. «Logo virá», respondeu ele. De fato, a porta do presbitério guinchou e o abade Bournisian apareceu. As crianças em confusão fugiram para dentro da igreja. «Esses pestinhas», murmurou o religioso. «Sempre os mesmos. Não respeitam nada», acrescentou, recolhendo uma apostila de catecismo esfarrapada em que acabara de esbarrar com o pé. «Perdão», disse logo que percebeu a presença de Madame Bovary. «Não a reconheci». Enfiou a apostila no bolso e parou, balançando entre os dedos a chave pesada da sacristia. O brilho do sol poente que o atingia em cheio no rosto empalidecia o tecido da batina, reluzente nos cotovelos, desfiada na parte inferior. Manchas de gordura e tabaco percorriam o peito largo na linha dos botõezinhos e tornavam-se mais numerosas à medida que se afastavam da aba, onde repousavam as dobras abundantes de pele vermelha. Estava salpicado de máculas amarelas que desapareciam nos pelos ásperos da barba grisalha. Havia acabado de jantar e tinha a respiração pesada. «Como vai a senhora?» acrescentou ele. «Mal», respondeu Emma. «Estou sofrendo». «Ora, eu também», disse o clérigo. «Esses primeiros dias de calor nos deixam incrivelmente moles, não é? Enfim, o que a senhora quer? Nascemos para sofrer, como disse São Paulo. Mas o Sr. Bovary o que acha?» «Ele?» perguntou ela com um gesto de desdém. «O quê?» respondeu o bom homem admirado. «Ele não lhe recomenda alguma coisa?» «Ah!» disse Emma. «Não é dos remédios da terra que preciso». O padre, de vez em quando, olhava para dentro da igreja onde todas as crianças ajoelhadas empurravam-se pelos ombros e caíam como castelos de cartas. «Eu gostaria de saber», continuou ela. «Espere, espere». «Riboudet!» gritou o clérigo com uma voz furiosa. «Vou aí esquentar suas orelhas, moleque malvado!» Depois, voltando-se para Emma. «É filho de Boudet, o carpinteiro. Seus pais ficam à vontade e o deixam fazer seus caprichos. No entanto, ele aprenderia rápido se quisesse porque é muito sagaz. E às vezes, de brincadeira, eu o chamo de Riboudet, como a encosta que se pega para ir a Maron. E até digo, Mon Riboudet. Mon Riboudet. Outro dia contei essa ao Monsenhor, que deu risada. Dignou-se a rir. E Monsieur Bovary, como está?» Ela pareceu não entender.
Ele continuou. Sempre muito ocupado, sem dúvida, pois somos certamente, ele e eu, as duas pessoas da paróquia que mais têm coisas a fazer. Mas ele é médico do corpo, acrescentou com um sorriso profundo. E eu das almas. Ela fixou no padre seus olhos suplicantes. Sim, disse ela. O senhor alivia todas as misérias. Ah, nem me fale, Madame Bovary. Hoje pela manhã tive de ir a Deauville por uma vaca que estava inchada. Pensaram que era um feitiço. Todas as vacas, não sei como. Mas desculpe. Longuemare e Boudet, francamente, parem já com isso. Em um salto, disparou para dentro da igreja. Os garotos se aglomeravam ao redor do grande púlpito, subiam no banco do mestre de coro, abriam o missal. E outros de fininho aventuravam-se logo no confessionário. O padre, de repente, distribuiu uma saraivada de tabefes em todos. Agarrando-os pela gola dos paletós, erguiam-os do chão e os punha de joelhos no piso do coro com força, como se quisesse plantá-los ali. Vamos lá, disse ele quando voltou para junto de Emma, desdobrando o grande lenço de chita e colocando uma de suas pontas entre os dentes. Os lavradores são dignos de pena. Não só eles, respondeu ela. Seguramente. Também os operários das cidades, por exemplo. Não falo desses? Queira me perdoar. Lá conheci pobres mães de família, mulheres virtuosas, garanto à senhora, verdadeiras santas a quem faltavam até o pão. Mas aquelas, retomou Emma, e os cantos de sua boca se contorciam enquanto falava. Aquelas, senhor padre, que tem pão e que não tem... Fogo no inverno, disse o padre. Ah, e o que importa? Como? O que importa? Parece-me a mim que, quando se está bem aquecido, bem alimentado... Afinal de contas... Meu Deus, suspirava ela. A senhora está incomodada? Disse ele aproximando-se com um ar inquieto. É a digestão, sem dúvida não é? Deve ir para casa, Madame Bovary, beber um pouco de chá. Vai fortalecê-la ou um copo de água fresca com açúcar mascavo. Por quê? Ela tinha a aparência de alguém que desperta de um sonho. É que a senhora passava a mão na testa. Pensei que pudesse estar sentindo tontura. Depois, voltando atrás. Mas a senhora me perguntava algo? O que era? Não sei mais. Eu? Nada, repetia Emma. Seu olhar, que vagava ao redor, caiu lentamente sobre o velhote de batina. Olhavam-se face a face sem falar. Então, Madame Bovary, disse ele enfim. Perdoe-me, mas o dever está acima de tudo, a senhora sabe. Tenho de despachar meus diabinhos. As primeiras comunhões estão por vir. Ainda seremos surpreendidos, receio. Além disso, a partir da Ascensão, eu os mantenho todas as quartas-feiras sem falta por mais 1 hora. Essas pobres crianças. Nunca é cedo demais para encaminhá-los na voz do Senhor. Como, aliás, ele mesmo nos recomendou pela boca do seu divino filho. Fique bem, madame. Meus respeitos ao seu marido. E entrou na igreja, ajoelhando-se ao passar pela porta. Emma ouviu desaparecer entre a fileira dupla de bancos. Caminhando com passos pesados, a cabeça um pouco inclinada para o ombro com as mãos entreabertas e um pouco afastadas. Em seguida ela deu meia volta de uma só vez, como uma estátua sobre um pivô e tomou o caminho de casa. A voz grossa do padre e as vozes agudas dos garotos ainda alcançavam seus ouvidos e ecoavam atrás dela. Sois cristão? Sim, sou cristão. E quem é o verdadeiro cristão? Verdadeiro cristão é aquele que é batizado. Batizado,
Batizado. Ela subiu os degraus da escada de casa, apoiando-se no corrimão e, quando entrou no quarto, deixou o corpo cair na poltrona. A claridade esbranquiçada das vidraças descia em ondulações suaves. Os móveis pareciam ainda mais estáticos e perdidos na sombra, como em um oceano tenebroso. A lareira estava apagada. O relógio continuava batendo, e Emma se espantava vagamente com a calma dos objetos, enquanto trazia dentro de si tantas turbulências. Entre a janela e a mesa de trabalho estava a pequena Bertie, que cambaleava em seus sapatinhos de tricô e tentava chegar perto da mãe para agarrar pelas pontas as faixas de seu avental. «Me larga!» disse ela, afastando-a com a mão. A menininha logo voltou e aproximou-se ainda mais de seus joelhos. E, apoiando-se com os braços, erguia para ela seus grandes olhos azuis, enquanto um fio de saliva pura lhe escorria dos lábios sobre a seda do avental. «Me larga!» repetiu a mulher muito irritada. Seu rosto assustou a criança, que começou a chorar. «Ah, me larga, ora!» disse ela, dando-lhe uma cotovelada. Bertie foi parar no pé da cômoda contra o puxador de cobre. Cortou a bochecha, derramando sangue. Madame Bovary correu para levantá-la, puxou o cordão da sineta, chamou a criada com todas as forças e ia começar a praguejar quando Charles apareceu. Estava na hora do jantar. Ele voltava para casa. «Veja só, meu querido», disse-lhe Emma com a voz tranquila. «Olha, pequena, estava brincando e acaba de se machucar no chão.» Charles assegurou-lhe que o caso não era grave e foi buscar um emplastro. Madame Bovary não desceu para a sala. Preferiu ficar sozinha cuidando da filha. Então, vendo-a dormir, o que ainda guardava de inquietação dissipou-se aos poucos e sentiu-se bastante tola e exagerada de ter se aborrecido por tão pouco. Bertie, de fato, não chorava mais. Sua respiração levantava de forma imperceptível a colcha de algodão. Lágrimas pesadas estavam acumuladas nos cantos das pálpebras semicerradas, que mostravam entre os cílios duas pupilas pálidas fundas. O esparadrapo colado na bochecha repuxava no sentido oblíquo a pele esticada. «É estranho», pensou Emma. «Como essa criança é feia!» Quando Charles, às 11 da noite, voltou da farmácia, onde fora buscar depois do jantar o que ainda restava de emplastro, encontrou a esposa de pé ao lado do berço. «Garanto que não será nada», disse ele, beijando-a na testa. «Não se deixe atormentar, minha pobre querida, ou ficará doente.» Ele havia passado muito tempo na casa do boticário. Apesar de não ter se mostrado tão comovido, Monsieur Homais ainda assim se esforçara para animá-lo, levantar-lhe o moral. Então conversaram sobre os diversos perigos que ameaçavam a infância e sobre as imprudências dos criados. Madame Homais sabia como era, tendo ainda no peito a marca de um punhado de brasa que uma cozinheira certa vez deixara cair em sua blusa. Portanto, os bons pais tomavam muitas precauções. As facas nunca eram afiadas, nem os pisos encerados. Havia grades de ferro nas janelas e barras reforçadas nas lareiras. Os pequenos Homais, apesar da independência, não podiam circular sem um supervisor atrás deles. Ao menor resfriado, o pai os enchia de expectorante e até os 4 anos todos usavam indiscutivelmente gorros acolchoados. Era, verdade seja dita, uma mania de Madame Homais. O esposo em seu íntimo ficava aflito, temendo pelos órgãos do intelecto e os possíveis efeitos de tamanha compressão, até chegar a dizer-lhe: pretende transformar eles em caraíbas ou botocudos? Charles, no entanto, havia tentado interromper a conversa várias vezes. Gostaria de falar com o senhor. Havia cochichado no ouvido do escrevente, que se pôs a descer as escadas na sua frente. Será que suspeita de alguma coisa? Perguntou-se Léon. Seu coração acelerava enquanto se perdia em conjecturas. Charles, por fim, tendo fechado a porta, pediu-lhe que visse pessoalmente em Rouen
Qual poderia ser o preço de um belo daguerreótipo? Era uma surpresa sentimental que reservava para sua esposa uma atenção delicada, seu retrato em casaca preta. Mas primeiro queria estar preparado. Tais providências não deveriam atrapalhar Monsieur Léon, uma vez que ia à cidade quase todas as semanas, mais ou menos. Com que finalidade? Romé suspeitava que no fundo existisse alguma história de rapaz jovem, alguma intriga. Enganava-se. Léon não corria atrás de nenhuma namoradinha. Mais do que nunca, ele andava triste e Madame Lefrançois reparava muito bem na quantidade de comida que ele deixava no prato. Para saber mais, Romé interrogou o coletor de impostos. Binet respondeu em um tom ríspido que não era pago para bancar o policial. O camarada Léon, contudo, parecia-lhe muito singular, pois com frequência reclinava-se na cadeira com os braços abertos e queixava-se vagamente da existência. É que o senhor busca poucas distrações, dizia o coletor de impostos. Quais? Eu, no lugar do senhor, teria um torno. Mas eu não sei usar, respondia o escrevente. Ah, é verdade, dizia o outro, coçando o queixo com um misto de desdém e satisfação. Léon estava farto de amar em vão. Assim começou a sentir aquele desânimo causado pela repetição da mesma vida, quando nenhum interesse a dirige e nenhuma esperança a sustenta. Estava tão enfadado com Yonville e com os seus moradores, que a visão de certas pessoas, de certas casas, o irritavam até não poder mais. E o farmacêutico bem-humorado como era, tornava-se para ele completamente insuportável. No entanto, a perspectiva de uma nova situação o assustava tanto quanto seduzia. A apreensão logo se transformou em uma impaciência, e Paris então acenou para ele ao longe com a fanfarra de seus bailes de máscaras e o riso de suas cocotinhas. Já que precisava concluir os estudos de direito, por que não partir? Quem o impedia? Começou então a fazer os preparativos interiores. Organizou de antemão suas ocupações. Mobiliou na cabeça seu apartamento. Levaria uma vida de artista. Faria aulas de violão. Teria um roupão, uma boina basca, chinelos de veludo azul. E já podia até admirar sobre a lareira 2 floretes em cruz com uma caveira e o violão acima. A coisa mais difícil era o consentimento da mãe. Nada, porém, parecia mais razoável. Até o patrão o incentivava a visitar outro local de estudo onde pudesse se desenvolver ainda mais. Optando por uma solução intermediária, Léon procurou algum posto como segundo escrevente em Rouen, mas não encontrou. Então redigiu à mãe uma longa carta detalhada na qual explicava as razões para ir morar em Paris de imediato. Ela consentiu. Ele não se apressou. Todos os dias, durante o mês inteiro, River transportou para ele de Yonville a Rouen, de Rouen a Yonville, baús, malas, pacotes. E quando Léon havia montado seu guarda-roupa, mandado forrar 3 poltronas, comprado um estoque de lenços, em suma, feito mais arranjos do que para uma viagem ao redor do mundo, adiou de semana em semana, até que recebeu uma segunda carta da mãe em que o instava a partir, já que desejava prestar o exame antes das férias. Quando chegou o momento dos abraços, Madame Romé chorou. Justin soluçava. Romé, um homem forte, dissimulou sua emoção e quis ele mesmo carregar o casaco de seu amigo até o portão do tabelião que levava Lyon a Rouen em seu veículo. Este último mal tinha tempo para despedir-se de Monsieur Bovary. Quando chegou ao topo da escadaria, parou, pois se sentia sem fôlego. À entrada, Madame Bovary levantou-se com presteza. Sou eu outra vez, disse Léon. Eu tinha certeza. Ela mordiscou os lábios e um fluxo de sangue correu sobre sua pele, que se coloriu em rosa desde a raiz dos cabelos até a borda do decote. Permaneceu de pé, apoiando-se com o ombro no lambri. Monsieur Bovary não está? Retomou ele. Está ausente. Ela repetiu. Está ausente. Então houve um silêncio.
Olharam-se, e seus pensamentos confundidos na mesma angústia enlaçaram-se estreitamente como dois peitos a palpitar. Eu gostaria de dar um beijo em Berthe, disse Léon. Emma desceu alguns degraus e chamou Félicité. Ele lançou um olhar amplo ao seu redor que se estendeu até as paredes, as estantes, a lareira, como para penetrar tudo, para levar tudo consigo. Ela retornou e a criada trouxe Berthe, que sacudia um catavento de cabeça para baixo, pendurado na ponta de um fio. Léon a beijou no pescoço várias vezes. Adeus, pobre criança. Adeus, pequenina. Adeus. E entregou-a para a mãe. Leve-a, disse esta para Félicité. Ficaram a sós. Madame Bovary de costas tinha o rosto apoiado em uma vidraça. Léon segurava o boné na mão e batia-o suavemente contra a coxa. Vai chover, disse Emma. Tem um casaco, respondeu ele. Ah. Ela virou-se com o queixo baixo e a testa para frente. A luz deslizava sobre ela como sobre um mármore até a curva das sobrancelhas, sem que fosse possível saber o que Emma olhava no horizonte, nem o que pensava no fundo de seu ser. Vamos. Adeus, suspirou ele. Ela reergueu a cabeça em um movimento brusco. Sim. Adeus. Vá logo. Avançaram um em direção ao outro. Ele estendeu a mão. Ela hesitou. A moda inglesa, então, disse ela oferecendo a sua, esforçando-se para sorrir. Léon sentiu-a entre os dedos e a própria substância de todo o seu ser pareceu descer até aquela palma úmida. Então ele abriu a mão. Seus olhos se encontraram e ele desapareceu. Quando passou pelo mercado, parou e escondeu-se atrás de uma pilastra para contemplar uma última vez aquela casa branca com as suas 4 venezianas verdes. Acreditou ter visto uma sombra atrás da janela no quarto. Mas a cortina, soltando-se da abraçadeira, como se ninguém a tocasse, movia-se lentamente as longas dobras oblíquas que se espalharam de um salto, e então ficaram paradas, mais imóveis que uma parede de gesso. Léon pôs-se a correr. Viu de longe na estrada o cabriolé do patrão e, ao lado dele, um homem de avental de juta que segurava o cavalo. Romé e Monsieur Guillaumin conversavam juntos. Aguardavam-no. Dê-me um abraço, disse o boticário com lágrimas nos olhos. Aqui está o seu casaco, meu bom amigo. Cuidado com o frio. Cuide-se. Preserve-se. Vamos, Léon. No carro, disse o coletor de impostos. Romé inclinou-se sobre o paralama e, com a voz entrecortada pelos soluços, deixou escapar estas 2 palavras tristes. Boa viagem! Boa noite! Respondeu Monsieur Guillaumin, soltar as rédeas. Eles partiram, e Romé se virou. Madame Bovary havia aberto a janela para o jardim e observava as nuvens. Amontoavam-se no poente na direção de Rouen e logo enrolavam suas volutas escuras, por onde transpassavam por trás grandes linhas do sol, como flechas douradas de um troféu suspenso, enquanto o resto do céu vazio tinha a brancura da porcelana. Uma rajada de vento fez curvar os álamos, e, de repente, a chuva caiu crepitando sobre as folhas verdes. Então o sol reapareceu, as galinhas cantaram, os pardais batiam as asas nos arbustos úmidos e as poças de água na areia carregavam ao ecoar as flores rosadas de uma acácia. Ah, como ele já deve estar longe, pensou ela. Monsieur Romé, como de costume, veio às 6h30 durante o jantar. Bem, disse ele sentando-se. Então embarcamos nosso jovem há pouco? Parece que sim, respondeu o médico. Então, virando-se na cadeira. E quais as novidades por aqui? Nada de especial. Minha esposa apenas esteve um pouco comovida esta tarde. O senhor sabe, as mulheres, uma coisinha de nada as perturba.
sobretudo a minha. E seria errado revoltar-se contra isso, já que a composição nervosa delas é muito mais vulnerável que a nossa. Esse pobre Leon, dizia Charles. Como irá viver em Paris? Irá se acostumar? Madame Bovary suspirou. Ora essa? Disse o farmacêutico estalando a língua. As porções finas nos restaurantes, os bailes de máscaras, champanhe. Tudo vai correr bem, garanto ao senhor. Não creio que ele se desencaminhe, objetou Bovary. Nem eu, respondeu Monsieur Homais com vigor. Embora tenha de seguir os outros para não correr o risco de parecer um jesuíta. E o senhor não sabe a vida que levam esses brincalhões no Quartier Latin com as atrizes. Além disso, os alunos são muito bem vistos em Paris. Desde que tenham algum talento para a sedução, são recebidos nas melhores sociedades e há até as senhoras do Faubourg Saint-Germain que se apaixonam por eles, o que lhes proporciona, em consequência, oportunidades de realizar belos casamentos. Mas, disse o médico, temo por ele, pois... lá... O senhor tem razão, interrompeu o boticário. É a outra face da moeda, e somos continuamente obrigados a manter a mão no bolso. Desta forma, o senhor está em um parque, digamos. Um sujeito se apresenta bem vestido, enfeitado até. Alguém que se poderia tomar por diplomata. Ele se aproxima, começam a conversar. Ele se insinua, oferece-lhe rapé ou apanha-lhe o chapéu. A relação se estreita. Ele o leva ao café, convida a ir à sua casa de campo, apresenta-lhe entre dois vinhos todo tipo de gente e 3/4 do tempo é apenas para surrupiar sua bolsa ou para levá-lo por maus caminhos. É verdade, respondeu Charles. Mas eu pensava sobretudo nas doenças, na febre tifoide, por exemplo, que ataca os estudantes que vêm do interior. Emma estremeceu. Por causa da mudança de dieta, continuou o farmacêutico, e da perturbação no ordenamento geral. E além disso, a água de Paris. Veja só. Pratos de restaurantes, todas essas comidas condimentadas acabam esquentando o sangue e não vale, digam o que quiserem, um bom ensopado. Quanto a mim, sempre preferi a culinária caseira. É mais saudável. Além disso, quando eu estudava farmácia em Rouen, morei em uma pensão e comia como os professores. Assim continuou a expor suas opiniões gerais e simpatias pessoais, até que Justin veio buscá-lo para uma gemada que precisava ser feita. Nenhum instante de repouso, gritou ele. Sempre trabalhando feito um condenado. Não posso sair um minuto. É preciso, como um cavalo de arado, andar suando sangue e água. Que coleira miserável! Então, ao chegar à porta. A propósito, disse ele, sabe da notícia? O que foi? O que é muito provável, retomou Homais, erguendo as sobrancelhas e exibindo uma expressão das mais sérias, que os comícios agrícolas da região do Sena Inferior sejam realizados este ano em Yonville-l'Abbaye. O boato ao menos está circulando. Esta manhã o jornal tocou um pouco no assunto. Seria de extrema importância para o nosso distrito. Mas conversaremos sobre isso mais tarde. Estou enxergando bem, obrigado. Justin trouxe a lanterna. Nota 64. Homofonia na língua francesa. Meu, mon. E monte, mont. Tem a mesma pronúncia e inspiram o trocadilho do personagem. Nota 65. Povos indígenas das Pequenas Antilhas que dão nome ao Mar do Caribe. Nota 66. Denominação usada pelos colonizadores para se referir ao conjunto de povos indígenas que usavam botoques nos lábios e nas orelhas. Há registros de captura e exposição de indivíduos desses povos na Europa até o final do século XIX. Nota 67. O aperto de mão na França, no início do século XIX,
era considerado uma inovação inglesa. A tradição francesa era que as senhoras oferecessem a mão para ser beijada. Capítulo 7. O dia seguinte foi para Emma um dia fúnebre. Tudo lhe parecia envolto em uma atmosfera obscura que pairava de forma confusa ao redor das coisas, e a dor consumia sua alma com gemidos suaves, como faz o vento de inverno nos castelos abandonados. Era aquele devaneio que se tem sobre o que não voltará mais. A lassidão que nos apodera após cada fato consumado. Aquela dor trazida pela interrupção de todo o movimento costumeiro, o cessar abrupto de uma vibração prolongada. Como na volta de Vaubyessard, quando as quadrilhas rodopiavam em sua cabeça, ela sentia uma melancolia lúgubre ou um desespero entorpecido. Léon reaparecia mais grandioso, mais bonito, mais doce, mais vago. Embora estivesse separado dela, não a abandonara. Estava ali e as paredes da casa pareciam guardar sua sombra. Não conseguia tirar os olhos daquele tapete por onde ele andara, daqueles móveis vazios onde ele estivera sentado. O rio ainda fluía e impulsionava lentamente suas pequenas ondulações ao longo da margem escorregadia. Haviam andado por ali muitas vezes, ao mesmo murmúrio das ondas sobre as pedrinhas cobertas de musgo. Que belos dias de sol tiveram! Que belas tardes, sozinhos à sombra no fundo do jardim! Ele lia em voz alta, de cabeça descoberta, apoiado em um banco de galhos secos. O vento fresco das campinas tremulava nas páginas do livro e os pergolados. Ah! Ele se foi. O único encanto de sua vida, a única esperança possível de felicidade. Como não havia aproveitado aquela alegria quando ela se apresentou? Por que não a ter retido com as duas mãos entre os joelhos quando ela queria fugir? Amaldiçoou-se por não ter amado Léon. Ansiava por seus lábios. Foi tomada pela vontade de juntar-se a ele, de se jogar em seus braços, de lhe dizer: sou eu, sou sua. Mas Emma embaraçava-se de antemão pelas dificuldades da empreitada e seus desejos, avolumados pelo arrependimento, tornaram-se apenas mais altivos. Desde então, a lembrança de Léon foi como o centro de seu aborrecimento. Crepitava com mais força do que, nas estepes da Rússia, uma fogueira de viajantes abandonada na neve. Corria em sua direção. Aninhava-se nele. Revolvia delicadamente aquela chama prestes a se apagar. Buscava ao seu redor qualquer coisa que pudesse avivá-la mais. E as reminiscências mais longínquas, bem como as ocasiões mais imediatas, e o que sentia e o que imaginava, seus desejos de volúpia que se dispersavam, seus projetos de felicidade que estalavam ao vento como galhos mortos, sua virtude estéril, suas esperanças frustradas, o lixo doméstico. Ela reunia tudo, pegava tudo e usava para aquecer sua tristeza. No entanto, as chamas se extinguiram, fosse porque a provisão se esgotasse ou porque o acúmulo fosse considerável demais. O amor pouco a pouco se extinguiu pela ausência. O arrependimento foi sufocado pelo hábito e o clarão do incêndio que empurrava seu pálido céu cobriu-se ainda mais de sombras e se apagou aos poucos. No sono da consciência tomava a repugnância do marido por aspirações ao amante, as chamas do ódio pelo calor da ternura. Mas como o furacão ainda soprava, a paixão se reduziu a cinzas e nenhum socorro chegou, nenhum sol apareceu. Fez-se noite completa por todos os lados e ela permaneceu perdida em um frio horrível que a atravessava. Então os dias ruins de Tostes recomeçaram. Considerava-se agora muito mais infeliz, pois experienciava a dor e tinha certeza de que ela não terminaria. Uma mulher que se impusera tantos sacrifícios poderia muito bem se permitir alguns caprichos. Comprou um genuflexório gótico e gastou em um mês 14 francos em limões para limpar as unhas. Encomendou um vestido de cachemira azul de Rouen. Escolheu a mais bela das echarpes de Monsieur Leroux que amarrava na cintura por cima do hobby. E com as persianas,
Fechadas, com um livro na mão, ficava estirada em um sofá vestida naquele traje. Com frequência, variava o penteado. Usava-o em coques, em cachos macios, em tranças. Fez um repartido na lateral da cabeça e enrolou os cabelos por baixo como um homem. Quis aprender italiano. Comprou dicionários, uma gramática, um estoque de papel branco. Tentou as leituras sérias, história e filosofia. Às vezes, à noite, Charlie acordava sobressaltado, achando que vinha chamá-lo por causa de um doente. Estou indo, balbuciava. E era o barulho de um fósforo que Emma riscava para reacender a lâmpada. Mas sua leitura era como suas tapeçarias que, uma vez começadas, sobrecarregavam o armário. Ela as pegava, depois largava e passava para outras. Tinha ataques em que poderia facilmente ser levada a extravagâncias. Sustentou um dia contra o marido que poderia muito bem beber meio copo grande de aguardente, e como Charlie cometeu a besteira de desafiá-la, ela engoliu a aguardente até o fim. Apesar de seu jeito evaporado, era a palavra dos burgueses de Yonville. Emma, entretanto, não parecia alegre e quase sempre mantinha nos cantos da boca aquela contração imóvel que enruga o rosto das solteironas e dos ambiciosos decadentes. Estava pálida, branca como linho. A pele do nariz repuxava-se até as narinas, os olhos fixavam-se de modo vago. Ao descobrir 3 fios brancos nas têmporas, falou muito de sua velhice. Muitas vezes era tomada por fraquezas. Um dia chegou até a cuspir sangue e, enquanto Charlie se apressava, deixou transparecer sua inquietação. Ah, respondeu. O que importa? Charlie refugiou-se em seu gabinete e chorou com os cotovelos apoiados na mesa, sentado na cadeira de escritório, sob a cabeça frenológica. Então escreveu à mãe, rogando-lhe que viesse, e juntos tiveram longos debates a respeito de Emma. Como resolver? O que fazer, já que ela se recusava a qualquer tratamento? Sabe o que sua esposa precisaria? Retomava Madame Bovary mãe. De ocupações obrigatórias, trabalhos manuais. Se fosse como tantas outras, forçada a ganhar o pão, não teria esses vapores que lhe vêm das tantas ideias que enfia na cabeça e do ócio em que vive. Mas ela se ocupa, disse Charles. Ah, ela se ocupa. Em quê? Em ler romances, livros ruins, obras contra a religião em que os padres são ridicularizados por discursos tirados de Voltaire. Mas tudo isso já vai longe, meu pobre filho, e quem não tem religião acaba sempre por se dar mal. Assim, ficou decidido que Emma seria impedida de ler romances. A tarefa não parecia nada fácil. A boa senhora encarregou-se. Quando passasse por Rouen, deveria ir pessoalmente ao locador de livros e dizer-lhe que Emma gostaria de interromper a assinatura. Não teriam o direito de avisar a polícia caso o livreiro persistisse em seu trabalho de envenenador? As despedidas da sogra e da nora foram secas. Durante as 3 semanas em que estiveram juntas, não trocaram mais do que 4 palavras, à parte informações e cumprimentos quando se encontravam à mesa e à noite antes de ir para a cama. Madame Bovary mãe partiu em uma quarta que era o dia da feira de Yonville. A praça deste amanhã estava atulhado por uma fila de carroças que, arriadas e com os varais para o ar, estendiam-se ao longo das casas desde a igreja até a hospedaria. Do outro lado havia barracas de lona onde se vendiam artigos de algodão, cobertores e meias de lã, com cabrestos para os cavalos e pacotes de fitas azuis, cujas pontas esvoaçavam ao vento. Ferragens pesadas estavam espalhadas no chão entre as pirâmides de ovos e os cestos de queijos dos quais se projetavam pilhas pegajosas. Perto das máquinas de trigo, galinhas que cacarejavam em gaiolas planas enfiavam o pescoço entre as grades. A multidão amontoada no mesmo lugar sem querer se mexer, às vezes ameaçava quebrar a fachada da farmácia. Estava sempre cheia às quartas-feiras, e o povo corria para lá menos para comprar remédios do que para fazer consultas. Tão famosa era a reputação de Monsieur Romé nas aldeias vizinhas. Sua autoconfiança sólida havia fascinado os camponeses.
Consideravam-no um médico maior do que todos os médicos. Emma encontrava-se apoiada na janela. Fazia-o com frequência. A janela no interior substitui os teatros e os calçadões. E se divertia observando a aglomeração provinciana, quando avistou um senhor vestido em sobrecasaca de veludo verde. Vestia luvas amarelas, embora estivesse usando perneiras grossas. E dirigia-se à casa do médico seguido de um camponês que caminhava de cabeça baixa com um ar reflexivo. Eu poderia ver o patrão? Perguntou a Justine, que conversava na soleira com Félicité. E tomando-o como criado da casa. Diga-lhe que é Monsieur Rodolphe Boulanger de La Rochette. Não foi por vaidade territorial que o recém-chegado havia inserido ao seu nome a preposição, mas para fazer-se conhecer melhor. La Rochette, na verdade, era um distrito próximo a Yonville, onde acabara de adquirir um castelo com 2 fazendas que ele mesmo cultivava, sem muito incômodo, no entanto. Vivia solteiro e diziam ter ao menos 15 mil de renda. Charles entrou na sala. Monsieur Boulanger apresentou-lhe seu empregado que queria que lhe aplicassem uma sangria, porque sentia o corpo todo formigar. Isso vai me purgar, objetava diante de todos os argumentos. Monsieur Bovary ordenou então que lhe trouxessem uma faixa e uma bacia e pediu a Justine que a segurasse. Depois dirigiu-se ao camponês já pálido. Não tenha medo, meu bravo. Não, não, respondeu o outro. Vá em frente. E com ares de fanfarrão estendeu o braço gorducho. Sob a picada da lanceta, o sangue jorrou e respingou no espelho. Aproxime a vasilha! Exclamou Charles. Vejam só, disse o camponês. Parece até uma fonte escorrendo. Como tem o sangue vermelho? Deve ser bom sinal, não? Às vezes, continuou o médico. Não se sente nada no início, mas depois o desmaio aparece, particularmente em pessoas bem constituídas como este aqui. O camponês, aquelas palavras, largou o estojo que girava entre os dedos. Um solavanco de seus ombros fez estalar o encosto da cadeira. Seu chapéu caiu. Eu suspeitava, disse Bovary, encostando o dedo sobre a veia. A bacia começava a tremer nas mãos de Justine. Seus joelhos vacilaram e ele ficou pálido. Esposa! Esposa! Chamou Charles. Em um salto ela desceu as escadas. Vinagre! Gritou ele. Ah, meu Deus, 2 ao mesmo tempo? Em meio à emoção, mal conseguia aplicar a compressa. Não é nada, dizia Monsieur Boulanger tranquilamente, segurando Justine em um abraço. E fez com que ele se sentasse sobre a mesa, apoiando as costas na parede. Madame Bovary pôs-se a tirar-lhe a gravata. Havia um nó nos cordões da camisa. Ficou por alguns minutos movendo os dedos leves no pescoço do jovem. Depois derramou vinagre sobre o lenço de cambraia, umedecia suas têmporas com tapinhas, assoprando-as com delicadeza. O carroceiro acordou, mas a síncope de Justine ainda perdurava e suas pupilas desapareciam nas esclerótica pálida como flores azuis no leite. É necessário, disse Charles, esconder isso dele. Madame Bovary pegou a bacia. Quando se inclinou para colocá-la debaixo da mesa, seu vestido era um vestido de verão com 4 babados de cor amarela, corte longo, largo na saia. Se expandiu ao seu redor sobre os ladrilhos da sala. E como Emma, abaixada, cambaleava um pouco ao estender os braços, o volume do tecido cedia aqui e ali de acordo com as inflexões do corpete. Em seguida, buscou uma jarra de água e diluía alguns torrões de açúcar quando o farmacêutico chegou. A criada fora buscá-lo no meio do alvoroço. Vendo seu aluno de olhos abertos, retomou o fôlego. Então, dando voltas, olhava-o de cima a baixo. Tolo, dizia ele. Tolo, realmente? Tolo em 4 letras? Grande coisa, afinal. Uma flebotomia. E um grandalhão que não tem medo de nada. Uma espécie de esquilo, como os que sobem para sacudir as nozes em alturas vertiginosas.
Ah, sim, fale, gabe-se. Que bela disposição para praticar a farmácia mais tarde. Pois você pode ser chamado em circunstâncias graves perante os tribunais a fim de esclarecer a consciência dos magistrados. Será preciso, portanto, manter o sangue frio, raciocinar, mostrar-se homem, ou então passar por um imbecil. Justin não respondia. O boticário continuou. Quem pediu para você vir? Está sempre importunando Monsieur e Madame Bovary. Às quartas-feiras, aliás, sua presença é ainda mais indispensável para mim. Há agora 20 pessoas em casa. Deixei tudo por causa de minha preocupação com você. Vamos, vá embora. Corra. Espere por mim e tome conta dos frascos. Quando Justin terminou de se vestir e partiu, conversaram um pouco de desmaios. Madame Bovary jamais os tivera. É extraordinário para uma senhora, disse Monsieur Boulanger. Além disso, existem algumas pessoas muito delicadas. Já vi em um duelo uma testemunha perder a consciência ao simples barulho das pistolas sendo carregadas. A mim, disse o boticário, a visão do sangue de outras pessoas não me afeta em nada. Mas a simples ideia do meu sangue escorrendo seria o suficiente para me causar desmaios se eu pensasse muito nisso. Enquanto isso, Monsieur Boulanger dispensou o criado, aconselhando-o a tranquilizar a mente, já que seu capricho havia passado. Ele me proporcionou o privilégio de tê-los conhecido, acrescentou ele. E olhou para Emma durante aquela frase. Depositou 3 francos no canto da mesa, despediu-se com certa indiferença e partiu. Logo estava do outro lado do rio. Era o caminho de volta para La Rochette. E Emma o viu na campina caminhando sob os álamos, diminuindo o passo de vez em quando como alguém que está refletindo. Ela é muito graciosa, dizia a si mesmo. É muito graciosa aquela esposa do médico. Belos dentes, olhos negros, pés delicados e o porte de uma parisiense. De onde saiu, diabos? Onde foi que esse homem a encontrou? Monsieur Rodolphe Boulanger tinha 34 anos. Tinha um temperamento brutal e uma inteligência astuta, além de ter frequentado bastante as mulheres e de conhecê-las bem. Esta lhe parecera bonita. Pensava nela, portanto, e no marido. Acho-o muito estúpido. Ela está cansada dele, sem dúvida. Tem as unhas sujas e uma barba de 3 dias. Enquanto ele trota para seus pacientes, ela fica remendando meias. Daí vem o tédio. E a vontade de morar na cidade, de dançar a polca todas as noites. Pobre mulherzinha. Está sedenta por amor como uma carpa sobre a mesa da cozinha está sedenta por água. Com 3 palavras de galanteio, ela me adoraria, tenho certeza. Isso seria doce, encantador. Sim. Mas como livrar-me dela depois? Então, os empecilhos do prazer vislumbrados em perspectiva o fizeram em contraste pensar na sua amante. Era uma atriz de Rouen que ele sustentava, e quando se fixou em sua imagem, da qual mesmo em lembrança sentia-se saciado, ah, Madame Bovary, pensou ele, é muito mais bonita do que ela, tem mais frescor sobretudo. Virginie está ficando muito gorda definitivamente, é tão cansativa com suas alegrias. E por falar nisso, que mania de comer camarão! O campo estava deserto e Rodolphe ouvia à sua volta apenas a batida regular da relva, que açoitava seus sapatos com o barulho dos grilos abafado ao longe sob a aveia. Relembrava Emma na sala, vestida como estivera, e a despia. Ah, será minha! Exclamou ele, esmagando como um golpe de cajado um torrão de terra à sua frente. E logo examinou a parte estratégica do empreendimento. Perguntava-se: onde se encontrar? De que maneira? Teremos sempre a criancinha tiracolo e a criada, os vizinhos, o marido, todo tipo de aborrecimentos consideráveis. Ah, perde-se muito tempo. E logo recomeçava.
É que ela tem olhos que penetram o coração como uma broca. E a pele pálida. Como adoro mulheres pálidas. No topo da encosta de Argyll, sua resolução estava tomada. Basta procurar oportunidades. Bem, passarei lá de vez em quando. Enviarei caças, aves. Pedirei uma sangria se for preciso. Ficaremos amigos. Irei convidá-los à minha casa. Ah, por Deus, acrescentou. Os comícios serão em breve. Ela estará lá. Eu a verei. Começaremos, e com ousadia, porque é o mais seguro. Nota 68. Em alguns países europeus, o uso de preposições precedendo o sobrenome poderia indicar uma origem nobre ou fazer referência à propriedade familiar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui, a narradora de vocês anda um pouquinho resfriada. O tempo aqui no Nordeste anda bem maluco ultimamente. A essa época do ano, geralmente por aqui nós temos apenas um tempo mais ameno, com bastante vento, mas sempre quente. Por aqui é sempre quente. Temos um inverno muito curto, se é que dá para chamar de inverno. Esse ano foi bem maluco, assim... Foi um inverno, tivemos um período mais frio, mas mesmo assim, o frio aqui são temperaturas que não chegam a 20 graus, tá? Só para vocês terem uma ideia. Porém, 20 graus, para quem está habituado a temperaturas de 33, 34 graus, é frio. A sensação é de frio. Só que assim, a essa época do ano, setembro, nós já estamos começando a sentir as temperaturas esquentarem novamente. Mas anda bem maluco, sabe? Então, principalmente com a quantidade de vento e fica assim, chove, faz sol, então eu sou muito alérgica, tenho todas as ites que um ser humano pode ter, sinusite, rinite, então acaba que afeta tudo. E eu tô explicando isso para vocês porque pode acontecer de, em alguma semana aí, caso as coisas continuem como estão, um vídeo ou outro faltar. Porque agora eu estou realmente gravando muito em cima. Eu gravo, comento, edito, ouço, edito e libero para vocês. Eu não tô conseguindo deixar conteúdo gravado, muito conteúdo gravado com antecedência, porque os conteúdos aqui no canal agora estão bem intensos, bem frenéticos, né? Estamos trabalhando atualmente 3 livros simultaneamente no canal. E dito isso, a narradora é uma só. Então tá bem puxado conciliar tudo isso com a vida comum. Eu tenho a minha casa, os meus filhos, enfim, minha família e as minhas atividades do cotidiano. Então pode acontecer de faltar aí um vídeo ou outro para vocês. Mas o dessa semana tá garantido. Então vamos lá, que é o que importa aqui. Aqui nós voltamos com mais 3 capítulos, os capítulos 5, 6 e 7. E como vocês puderam notar, já tivemos algumas mudanças aí no cenário. Alguém saiu, alguém voltou, alguém chegou. A Emma já recebeu aí uns, como é que eu posso dizer, uns tapas aí com luvas de pelica, ei, volta para a realidade, mas meio que sem voltar, né? A Emma, ela... Mas vamos por partes. Capítulo 5. Capítulo 5... Continuamos naquele chove não molha da Emma e do Leon. Os dois estão apaixonados, mas eu já comentei com vocês nos capítulos passados e eu continuo sem uma resposta para essa minha indagação. Eu ainda não consegui entender se a Emma e o Leon de fato sentem algo um pelo outro, até porque até aqui eles não consumaram, não tiveram nenhuma aproximação mais consistente em que eles pudessem sequer, assim,
conviver, né, viver alguma coisa mais próxima e tentar entender o que sentem um pelo outro, ou se o que eles acham que sentem, na verdade, é o tédio mútuo dos dois, por terem, assim, um espírito mais aventureiro, terem uma alma mais desejosa de coisas novas, por quererem viver experiências diferentes que o cotidiano deles não proporciona. Então, eu acho que é a forma que eu vejo essa interação deles. Eu acho que eu acho que esse sentimento que eles acham que sentem um pelo outro, na verdade, foi uma forma que eles encontraram de superar esse tédio, esse marasmo em que eles vivem, sabe? Não tô fazendo nada, deixa eu me apaixonar por alguém ali, sabe? E como eles têm muito em comum, então foi mais aquilo de, por que não, né? Por que não nós dois aqui termos alguma coisa? E aí o bicho pega porque a Emma é casada, e se o adultério já não é bem visto, ainda não é bem visto hoje em dia, antigamente aqui, século XIX, muito menos, né? Então, e é uma coisa que é interessante falar, é interessante trazer aqui, porque apesar de não ser bem visto, vejam que a Emma a todo momento cogita a possibilidade de trair o marido. Ela deseja o outro, ela passa a desejar o Leon, assim, meio que sem escrúpulo. Então, assim, é algo que a mulher, ela é criada de uma forma tão reprimida. Inclusive, a Emma, que teve uma educação dentro de um convento, uma educação religiosa muito fechada, a Emma, ela ter esse pensamento, nós vemos que ela realmente, a personagem é realmente o fruto do autor. Ele fala assim, a Emma Bovary, c'est moi, e de fato, nós vemos que a manifestação, essa personagem, ela é a manifestação de uma crítica, de um senso de inconformidade do autor, porque dificilmente uma mulher teria os desejos da Emma, porque a repressão em que ela vivia era tão grande que dificilmente ela conseguiria se libertar dessa repressão, dessas amarras, dessas teias invisíveis que a moldavam desde o berço, gente, desde o berço mesmo, para que ela conseguisse sequer ter pensamentos assim, cogitar a possibilidade de trair o marido, até porque a influência da religião ainda era muito grande, ainda se falava muito sobre céu e inferno, pecado e perdão, então ainda havia muito essa questão de se eu fizer isso, eu vou para o inferno, não posso pensar dessa forma, principalmente com a criação que a Emma teve. Então, que ela pense dessa forma, cogitando com essa liberdade a possibilidade de trair o marido, que ela chega a falar, acho que no capítulo 7, no capítulo 6, ela chega a cogitar que queria que ele batesse nela para que ela tivesse uma boa razão para fazer o que ela queria fazer. Então, assim, realmente o autor manifestando ali, através da personagem, uma crítica social dele, é ele usando da personagem para fazer a crítica social que ele quer fazer e faz de forma bem feita. É muito eficaz a forma como ele faz isso. E aí, no capítulo 5 é basicamente essa lenga-lenga aí dos dois, esse chove não molha, o Leon está afim da Emma, a Emma está afim do Leon, nenhum dos dois dá o braço a torcer. Ele ensaia várias vezes como vai abordá-la, como vai chegar para ela e falar o que está sentindo, mas não tem coragem. Muitas vezes não tem oportunidade, outras ele não tem coragem. E a Emma, posto isso, que ela tinha essa liberdade de pensamento, de pensar que poderia trair o marido, de que poderia ficar com o Leon, ela não consegue ter atitude. E quando chegamos na prática, quando o Leon está perto dela, quando o Leon pede ali oportunidades, pede brechas, por menores que sejam,
de estar perto, de sentir um toque de uma mão, um sorriso, uma insinuação, qualquer coisa que possa dar a ele esperanças de que ela sinta o mesmo, ela se nega a fornecer. Porque ela entende, e chega um momento até que ela tenta investir no relacionamento dela com Charlie. Ela tenta investir no casamento, ela tenta se tornar mais romântica, ela tenta buscar no marido aquilo que ela não encontra, ela tenta, peraí, deixa eu tentar aqui, deixa eu cavar mais fundo aqui para ver se eu consigo encontrar água no fundo desse poço. Deixa eu tentar aqui nesse relacionamento para ver se em algum momento surge alguma coisa. Eu consigo arrancar desse homem uma essência que eu não estou vendo de repente e consigo encontrar essa felicidade que eu tanto anseio, mas não encontra. Mas ao mesmo tempo ela se recusa a dar ao Leon essas pequenas dicas que ele pede de que ela sente o mesmo, de que ela gosta dele também. Fica implícito, ele sabe que ela gosta dele, não com 100% de certeza, porque ela não dá esse 100% de certeza para ele, inclusive quando ela precisa agir, falar com ele, se portar diante dele, ela é até um pouco mais brusca, um pouco mais rígida, tentando esconder os sentimentos, tentando esconder muito mais para dar satisfação aos seus princípios, aos seus valores morais, do que aos seus sentimentos. Então, voltamos para aquela questão de ela era uma mulher, ela teve uma criação rigorosa, e por mais que ela se permitisse certa liberdade de pensamentos, ela não agia conforme os seus pensamentos, essa liberalidade que ela se permitia no seu íntimo. Tanto é que várias vezes o autor cita aqui que a Emma ela se retirava para o próprio quarto. E vocês vão ver isso também nos capítulos mais à frente. Ela se retirava para o próprio quarto para pensar no Leon, para pensar na vida, para sonhar, para lembrar dos livros que lia. Era naquele quarto, naquele ambiente dela, onde ela conseguia não ser a Emma esposa, a Emma mãe, a Emma que tinha que mostrar aquela postura social. Ela era a Emma mulher, que tinha desejos, anseios sexuais, empíricos, enfim. Ela era aquela mulher que queria muito e recebia pouco. Ali ela dava vazão a tudo, aos seus desejos, à sua insatisfação, aos seus anseios, seus sonhos, tudo que era utópico ou real, ela deixava sair dentro daquele quarto. Mas na vida prática dela, ela tinha uma postura diferente. Só que o que acontece é que o Leon se cansa e ele resolve ir embora. Ele fica... Voltamos para a questão do ego masculino fragilizado. Ele se cansa de não ser correspondido e eu penso que, de fato, é até uma coisa muito favorável para ambos que ele decide ir embora. Ele vai buscar aprimoramento nos seus estudos em Paris como uma forma de se afastar da Emma e de repente esquecê-la, seguir em frente. E por mais que a Emma sofra com isso, ela não faz nada a respeito, ela deixa que ele vá. E na despedida nós vemos que ele é carinhoso com a Berthe, ele tenta se aproximar dela mais uma vez, ela recusa, ela o manda ir mesmo. Ela até fica feliz que ele vai, porque ela se sente um tanto aliviada por estar longe da tentação. E percebam que quando ele finalmente vai, ela começa a fantasiar sobre uma consumação dessa traição. Como seria estar com Leon, ser amada por Leon, tocada por Leon. Ela só aí, quando ela realmente se sente segura de que ela não vai cair em tentação, porque não é possível, ele não está por perto, é que ela cede e deixa a mente correr solta e pensar, e se permitir imaginar como seria se ela de fato cedesse e fosse até o fim e concluísse e traísse o marido. Então ainda é aquela questão de eu quero ser livre, eu quero fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer e que eu preciso fazer para me sentir feliz, para experimentar sensações,
Mas ao mesmo tempo eu sei que não posso, porque eu devo satisfação para a sociedade em que eu faço parte. É esperado algo de mim e eu preciso devolver para essas pessoas o correspondente ao que elas esperam da minha pessoa. E aí acontece uma coisa bem interessante, ainda nesse capítulo 6, que é quando ela vai à igreja. Ela vai à igreja, ela está inquieta, e ela vai à igreja em busca do padre, querendo não se confessar, como ela deixa claro para ele que ela não quer se confessar, ela quer algum consolo, ela quer alguma palavra que ajude a passar por esse tormento, essa crise de nervos, ela chama crise de nervos, que ela está sentindo. E essa crise de nervos, na verdade, é fruto dessa insatisfação constante do meio em que a cerca, não é? E o padre fala uma coisa bem interessante, ele fala, na verdade, sem querer falar diretamente. E a mãe do Charlie vai falar depois, lá no capítulo 7, que o problema da Emma é um só. Falta do que fazer. Falta de coisas verdadeiramente urgentes, falta de coisas que sejam, como dizer, de coisas que sejam palpáveis para ela se preocupar. Que enquanto ela está se preocupando, sofrendo, chorando por aí, de que sofre, de que tem males, tem pessoas que realmente estão passando por isso, porque acordam de manhã e não têm o que comer, por exemplo. Se ela tivesse que lutar pelo próprio pão, ela não teria essas insatisfações. Porque ela estaria ocupada demais, lutando por coisas que realmente valem a pena ocupar a mente. Coisas que realmente tiram a estabilidade mental de um ser humano, que é a fome, que é um lugar para viver, as contas pagas, subsistir, sobreviver, como nós vimos que é a realidade de tanta gente. E a própria ama de leite da filha dela é uma que precisa pedir pequenos favores, porque a própria recompensa, a própria remuneração que ela ganha por alimentar a filha da Emma é muito pouco. Ela precisa pedir sabão, precisa pedir café, precisa pedir aguardente, porque ela não tem como se permitir essas coisas. E a Emma tem tudo isso com folga, assim, sabe? A Emma não é rica, mas é uma burguesinha, desculpa o termo, mas é uma burguesinha, assim, que para quem não falta nada. Tanto é que, diante de toda essa insatisfação que ela passa a viver depois que o Leon vai embora, ela começa a descontar a insatisfação dela em outras coisas, no consumismo, começa a gastar demais, começa a se permitir comprar muitas coisas, mas continua insatisfeita, continua chateada, continua... E aí o marido, sem saber o que fazer, traz a mãe, e a mãe, assim que olha, coloca o olho na Emma e fala: filho, o problema da sua esposa é que ela não tem com que se ocupar. O mal da Emma é não precisar se ocupar de atividade que lhe garantam o sustento e não ter muito mais com o que se preocupar do que as trivialidades das leituras dela, os delírios românticos, os idealismos dela. É esse o problema da Emma. Tanto é que o que ela encontra, a medida que ela encontra que pode ajudar a resolver a solução, é proibir o consumo daquelas leituras. Você não vai mais ler isso aqui, eu vou passar ali, vou cancelar a sua assinatura. Você não vai mais ler esses livros porque eles estão te dando uma visão da realidade que não é condizente com a que você tem. E aí você está sofrendo aí porque você quer viver uma coisa que não te pertence, que não faz parte da tua condição financeira, da tua situação financeira. O meu filho nunca vai poder te dar essa vida que você quer e você não consegue entender isso. Você não consegue aceitar. Não consegue amadurecer o suficiente para entender que algumas pessoas nascem em alguns círculos para viver determinadas experiências e outros nascem em outros círculos para viver outras experiências. E ela não consegue fazer a Emma entender isso, obviamente. O Charlie nem consegue pensar em fazer a Emma ter acesso a esse tipo de crítica. E acaba que a mãe dele vai embora e ele continua com a Emma insatisfeita. E no meio disso tudo, gente, no meio de toda essa insatisfação, nós temos quem?
Quem que está deixada de lado aí, abandonada por pai e mãe, sendo criada provavelmente pelas empregadas, se arrastando pelos cantos da casa sem cuidado, e que inclusive tem uma cena aqui em que a Emma rejeita a pobre menina e chega a dar um empurrão nela, que eu fico assim, sabe? Não fico surpresa, porque se vocês forem dar uma olhada nos livros históricos, nos livros de história, vocês vão ver que o contato entre pai e filho, pais e filhos, pais sem me ater a gênero, pais no sentido generalizado, pais e mães, vocês vão ver que a relação afetiva ela é uma coisa muito nova. A afeição, o carinho, a demonstração de afeto entre pais e filhos não é uma coisa que vem de muito tempo. Essa ligação afetuosa entre pais e filhos ela é muito recente. Os filhos eram um meio para um fim. Você tinha filhos para formar uma família, para atingir um determinado status social, para manter uma posição, para manter uma imagem, fazia parte daquilo, para transferir um título, para transferir uma herança ou para garantir uma herança e um título. Então, eles eram necessários para a continuação de um nome. Então, os filhos eram necessários. Eles não eram desejados. Eles eram gerados por necessidade. E tão logo as crianças nasciam, elas eram sim afastadas das mães. Isso, burgueses e aristocratas tinham essa prática. Eram colocadas com amas de leite, que amamentavam as crianças. Depois eram colocadas com babás, que cuidavam dessas crianças até a idade em que elas pudessem ser alfabetizadas. Onde, isso eu estou falando aqui, gente, de famílias que tinham certo poder aquisitivo, tá? Isso não se aplica às famílias de plebeus, às famílias pobres, porque aí a dinâmica era outra completamente diferente. Mas aí, falando em específico dessas famílias, as crianças eram mantidas separadas dos pais. Elas viam os pais ocasionalmente, em determinados momentos, por uma quantidade específica de minutos, de minutos mesmo. Não eram horas, não, eram minutos. Porque os pais não tinham paciência para os filhos. Eles não tinham, não tinham essa vontade de estar junto. Então, não é difícil imaginar por que tantas crianças eram mais afeiçoadas às suas babás, aos seus preceptores, do que aos próprios pais. Porque muitas vezes, quem lê livros históricos vai ver que isso é muito frequente. Muitas vezes os filhos tinham raiva dos pais e das mães. Eles não tinham nenhum amor, nenhum apego, tinham raiva, não tinham paciência com essas pessoas e nenhum tipo de consideração. E não é nem algo assim que se possa julgar, porque era a forma como eles viviam, né? Mas voltando para a contextualização, as crianças eram mantidas separadas, viviam com as babás que cuidavam delas durante a primeira infância. Então, ao chegar ali mais ou menos, eu não vou saber ao certo a idade, mas vamos dizer assim que uns 5 anos, 6 anos, elas eram admitidas no que chamavam de sala das crianças, onde elas eram ensinadas, de acordo com o gênero e a necessidade de cada uma, a ler, escrever, princípios de geografia, de história, economia, botânica, eram ensinadas, doutrinadas, né? As meninas recebiam aula de costura, de etiqueta, de dança, entre outras coisas. Elas eram formadas para serem os adultos que frequentariam a sociedade. Eram instruídas para que frequentassem a sociedade. Então, a partir dessa idade, elas passavam a ser cuidadas por preceptores, professores para meninos e professoras para meninas. Então, assim, o contato dessas pessoas com os pais era muito curto. Bertie, como nós vimos, ela muito pouco fica com Emma. Emma é livre, ela vai onde quer, a hora que quer. Charlie está sempre ocupado com os pacientes dele.
E Bert, pelo que nós vemos, está sempre se arrastando pelo meio da casa, está naquela fase de engatinhar. E ela está sempre engatinhando pelo meio da casa. Muito me admira que ninguém tropece nessa criança. E aí, quando a Emma empurra ela, e para não ser criticada pelo marido, ela fala que a criança se acidentou e caiu. O Romé até esclarece que com criança tem que ter cuidado, tem que proteger as lareiras, tem que proteger as janelas, as escadas, porque as pessoas têm tão pouco cuidado com as crianças nesse período aí, que os acidentes eram muito frequentes mesmo, e era bem difícil, viu? Não era raro uma criança falecer antes de terminar a primeira infância, tá? Inclusive tem isso. Não era raro as crianças falecerem antes da primeira infância, antes de completar a primeira infância. E aí, eu tô falando isso para vocês porque pode parecer estranho a Emma tratar a Bert desse jeito. E a gente fica, ai, nossa, não tem nenhum instinto materno. E não tinha mesmo, porque esse instinto materno que nós temos, o conceito de instinto materno que temos hoje, século XXI, ele é muito moderno. Vamos pensar aqui que estamos falando do século XIX e nós estamos atualmente no século XXI. Então, temos aí no mínimo 200 anos entre os dois conceitos. Então, realmente não dá para comparar. Essa coisa de instinto materno não existia. Existia só o senso de praticidade mesmo. E eu acredito até que se fosse menino, talvez ela tivesse um pouco mais de proximidade, porque ela ia tentar projetar um pouco dessa liberdade que ela não tem nessa criança, pela liberdade que ela iria ter no futuro. Sendo um menino, gozaria de mais liberdade do que a Emma jamais teve ou jamais terá na vida. Mas é isso, e aí parte um pouco o coração, né? Quando ela empurra a menina, chateada, não tem nenhum senso, assim, de cuidados ou de educação, enfim. Ignora totalmente as necessidades de um bebê. A menininha vai tentar chegar nela, querendo um colo, de repente, um afago, alguma coisa assim, e ela empurra a criança. Mas, é como eu disse, são períodos totalmente diferentes, historicamente falando, e ficaria bem difícil e acho que até injusto julgar as duas realidades. E no finalzinho do capítulo 7, bem no finalzinho mesmo, surge um novo personagem, o Rodolphe Boulanger. Monsieur Boulanger já chega em Yonville, chegando, né? Já chega se apresentando lá, dizendo de onde veio, já chega pedindo lá uma ajuda para o Charlie, para ajudar o funcionário dele, e nisso ele já coloca aquele olho gordo, aquele olho grande na Emma, porque Yonville é um vilarejozinho interiorano. Ele é o mais próximo, no vídeo passado eu expliquei para vocês que é o mais próximo da cidade grande, Quitostês, mas não deixa de ser um vilarejo interiorano. E a Emma, ela se destaca entre as pessoas, os moradores locais, porque a Emma, ela tem um porte diferente. Ela é considerada bonita, tem uma pele muito clara, tem um porte muito elegante. Então, é uma moça e tem essas ideias, assim, bem progressistas para a época. Então, é uma pessoa que quem quer que a veja pela primeira vez se impressiona. E aconteceu isso com o Marquês, aconteceu isso com Lyon, aconteceu isso agora com Rodolphe. E acho que vai ser assim até o final da vida da Emma. Se nada mudar muito, vai ser assim até o final da vida dela. Então, ele já colocou os olhos na Emma, e nós vemos aqui toda a malícia do sujeito, né? Já, o bom, que eu achei muito interessante aqui, é que o autor ele já entregou o caráter desse Rodolphe aqui, já nos deu de bandeja que tipo de pessoa ele é. É um sedutor sem caráter, aliás, é um sedutor mau caráter, mal intencionado, que já está de olho na Emma e que já tá criando aí estratégias para seduzir a mulher e induzi-la a trair o marido. Se ela vai ceder ou não,
Vocês vão ter que assistir ou ouvir os próximos vídeos para descobrir, tá bom? Então, ficamos por aqui até o momento e vamos aguardar os próximos vídeos, que teremos mais novidades. Se você gostou desse conteúdo até aqui, eu peço que curta o vídeo, por favor, comenta, compartilha. Pode ser uma coisa muito simples para vocês que estão aí desse lado, mas é uma coisa que faz muita diferença aqui para o canal, porque ajuda no engajamento. Quando alguém faz a pesquisa de alguma palavra-chave, por exemplo, Bovary, ou Dickens, ou enfim, qualquer título próximo dos meus títulos, ele vai ser apresentado em ordem de importância, ele vai ser apresentado entre os primeiros títulos lá em cima. Então, ele dá relevância a você curtir, compartilhar e comentar, dá relevância para os vídeos aqui do canal. E isso é muito bom, isso ajuda muito no meu trabalho. Então, por favor, dá essa forcinha, curte, comenta, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, é uma ajuda muito bem-vinda. Falei isso no vídeo passado, vou falar novamente. Fico até um pouco constrangida de falar, não tenho hábito, mas se você doar R$1, R$2, é uma ajuda muito bem-vinda, sim. Faz diferença, sim. Imagina, se todo mundo que está aqui doar R$1, que seja por mês, R$2, já ajuda bastante. O canal tem um custo. Eu arco com esse custo praticamente sozinha e com certeza vai, sim, fazer a diferença para a gente continuar trazendo muito conteúdo. Eu tenho planos muito, muito grandes aqui para o canal. Ainda esse ano, estamos em setembro, eu ainda tenho tempo. E é isso, meus amigos. A chave Pix está sempre aqui na descrição do vídeo. E é isso, um beijão e até os próximos vídeos. Você acabou de ouvir mais um episódio de um audiolivro aqui do canal Lendo Entre Linhas. Esse episódio contou com o apoio de Sônia Maria, Érica Ferrari, Vanessa Lopes e Fernanda Sintra. Se assim como elas, você desejar ser uma apoiadora aqui do canal, basta fazer a sua contribuição através do link listados na descrição do vídeo ou através da chave Pix também listados na descrição do vídeo. A sua contribuição ajuda muito na manutenção e continuidade do canal. E se você gosta desse conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar me dizendo o que está gostando, as suas impressões e o que está achando dos audiolivros. Um abraço e até o próximo capítulo.